Passamos muito perto de ter que publicar o vídeo mais crítico da história deste canal. Que bom que o Atlético percebeu o erro. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço a você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje é sexta-feira, dia 9 de agosto de 2024. Está no ar mais um vídeo em que a gente pouco vai falar de futebol ou nada vai falar de futebol de campo e bola. O assunto é outro, o assunto é sim o ocorrido na Arena MRV na última quarta-feira, o episódio com o torcedor, o Reginaldo, morador de rua e torcedor do Atlético, que foi expulso das arquibancadas, das cadeiras cativas da Arena no jogo contra o CRB. Tem bastante coisa pra gente falar e por que que eu disse que a gente passou muito perto de ter o vídeo mais crítico da história do canal. Porque num primeiro momento, depois da repercussão do ocorrido, o Atlético teve um posicionamento oficial, né, que foi repassado ali pela assessoria de imprensa para vários jornalistas, eu entre eles, que foi inaceitável, assim, a palavra é essa, eu até poderia usar outras palavras, mas inaceitável eu acho que resume bem. E aí eu já estava roteirizando aqui, produzindo um conteúdo aí sim, bem mais crítico, num tom bem mais sério. E o Atlético, que bom, percebeu o tamanho do erro que estava cometendo e emitiu um posicionamento aí sim bem mais equilibrado e bem mais alinhado com a história popular do Clube Atlético Mineiro. O clube pode ter o dono que for, o clube pode ter o público-alvo que for, porque hoje o público-alvo é diferente, a gente sabe, especialmente na Arena, e não só na Arena, tá? Isso é um fenômeno brasileiro e até mundial. O futebol no estádio virou entretenimento realmente para classes mais abonadas, mas não deixa de ser um clube centenário que tem uma história ligada, sim, a uma identidade extremamente popular. Estamos falando do clube de Reinaldo, não podemos esquecer do maior ídolo da história do clube, do maior símbolo da história do Atlético, um cara importantíssimo na luta social, além do gênio que foi dentro do campo, de um clube construído por gente de todo tipo de classe social, de todas as cores, etnias, dos mais variados gêneros. Então é importante a gente ter essa noção que é muito legal quando a gente fala da massa, quando a gente canta, por exemplo, naquele rap Contra o Vento, que foi espetacular quando o Atlético completou 111 anos, né, lá em 2019 teve a publicação ali, a gravação daquele rap Contra o Vento, que tem o Djonga e vários outros rappers, né, e um dos trechos ali diz: arquibancada preta e branca, todo mundo igual. E o clube, obviamente, utiliza da história linda e popular que tem para fazer campanhas, né? Até um marketing em cima disso em alguns momentos, e está certíssimo, porque a história do clube é realmente muito linda e dialoga com tudo isso, mas não adianta ter tudo isso no discurso, achar lindo falar de massa e cantar que na arquibancada é todo mundo igual, e na prática o clube não saber colocar isso no dia a dia. Então o episódio é muito problemático, tá? A expulsão do torcedor propriamente dita, ela é muito problemática, mas a repercussão estava saindo ainda pior, né? A primeira nota do clube, o primeiro posicionamento estava ainda pior no meu entendimento do que o episódio, mas agora sim deu uma melhorada, uma boa melhorada, né? Aí sim é um posicionamento decente, na minha opinião. A gente vai ler aqui os dois posicionamentos, tá? Para você que não faz ideia do que eu tô falando, pô, como assim, Frossar? Em resumo, um torcedor, morador de rua, atleticano, ganhou o ingresso da cadeira cativa da Arena MRV para assistir o jogo no estádio entre Atlético e CRB. Existem alguns vídeos dele que está vestido como um morador de rua, não está alinhado nas vestimentas como estão os outros torcedores, mas estava ali de forma lícita, né? Ganhou um ingresso para aquele espaço e estava ali por isso. E em todos os vídeos que existem na internet, pelo menos até este momento que eu estou gravando, ele não está incomodando absolutamente ninguém. Ele tá dançando, cantando e até fumando. Tem dos vídeos ali que mostra que ele tá com um cigarro na boca, que, levando ao pé da letra as regras, não pode, mas aí se a gente for tirar do estádio todo mundo que tá fumando dentro do estádio, aí vai ter que tirar milhares de pessoas do estádio todos os jogos, né? Porque a gente sabe que muita gente fuma dentro do estádio, aliás, não só o cigarro branco, que é o permitido pela lei para você fumar em público, né? Outros tipos de cigarros também, então assim, não poderia ser usado e não foi usado, é importante que se diga esse elemento como um argumento para retirada dele do estádio. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links de matérias publicadas, né, por vários veículos de imprensa para você que quer se aprofundar um pouco mais na história antes da gente entrar na parte da opinião aqui e da minha análise desse caso. Mas em resumo foi isso, assim, não existe um registro
de que ele estava incomodando alguém. O que existem são narrativas dos dois lados. Existem pessoas, né, que falaram nas redes sociais que ele estava incomodando, que ele estava pedindo coisa para os outros, que ele estava mexendo com as pessoas. E já vi gente falando na internet aí que ele estava jogando cerveja pro alto, enfim, que é outro comportamento também que muitas pessoas fazem nos estádios durante os jogos, e eu, pelo menos, nunca vi nenhum torcedor ser expulso do jogo por isso, e tenho certeza que se aconteceu foi uma minoria, porque acontece com muita frequência. Então também não seria um argumento válido. Só que tem um número ainda maior de pessoas com um relato oposto, de que ele estava na dele, torcendo, né, comemorando, pulando, dançando, cantando, e que não incomodou ninguém, e ainda assim algumas pessoas se sentiram incomodadas com a presença dele naquele espaço, que vale destacar que é o espaço mais caro do estádio, né, o espaço mais elitizado do estádio, que é a cadeira cativa. Claro, a gente pode comparar aí com o camarote, mas pensando na arquibancada propriamente dita, é o espaço mais caro do estádio, e que alguns torcedores teriam ali simplesmente se incomodado com a presença dele, chamado de segurança, que tirou o atleticano do estádio. Cá entre nós, é a narrativa que mais faz sentido pra mim, tá? Conhecendo a arena como eu conheço, perdi pouquíssimos jogos do Atlético em casa, conhecendo o setor como eu conheço e vendo os relatos, e até imaginando o seguinte: num espaço que certamente a presença de um camarada com esse perfil incomoda, tanto que incomodou, será que se ele estivesse fazendo alguma coisa realmente incômoda, realmente invadindo o espaço ou o direito do outro, será que não teria nenhuma filmagem? Nenhuma gravação dessa postura, dessa conduta inadequada? Será que se ele tivesse de fato jogando cerveja pro alto, pegando cerveja de todo mundo, não teria um torcedor ali, dos vários que tinham ao redor dele, para filmar? Até para se respaldar, né, em relação à atitude de pedir para sair? Eu particularmente acho que sim, teria. Então eu, Guilherme, acredito mais na versão, porque são versões, não existe um fato, a menos que apareça uma imagem, ou ele fez, ou uma imagem falando ele não fez, são versões. Mas eu, Guilherme, acredito mais na versão de que ele estava se comportando como um torcedor normal, que naturalmente chama atenção pela condição, né, pela vestimenta, enfim, é um morador de rua, é uma pessoa em condição de rua, mas que não fez nada para justificar uma expulsão do estádio, uma retirada do estádio por parte de seguranças, como aconteceu. O episódio já é gravíssimo, mas aí ele fica pior no momento que o clube emite o primeiro comunicado. Eu vou pegar o celular aqui para ler para vocês, que na verdade não foi um comunicado publicado nas redes sociais do clube, mas foi enviado para alguns jornalistas que foram atrás da história e que pediram uma posição do clube. Olha, existem pessoas reclamando de um torcedor do Atlético, né, de o fato de um torcedor do Atlético ter sido expulso da arena simplesmente por ser um morador de rua, por estar fora do padrão ali das outras pessoas. Qual que é a posição do clube? E eu fui um dos repórteres que perguntou, e a primeira posição, deixando claro que não é a posição de momento, eu vou ler porque foi a primeira e existe uma ordem cronológica, foi a seguinte: o torcedor foi retirado da Arena MRV por ter apresentado conduta inadequada, o que acontece com qualquer torcedor. Houve, inclusive, reclamação de outros torcedores. Essa não foi a primeira vez que este mesmo torcedor foi retirado do estádio por esse motivo. Além disso, além de ser retirado, foi alertado 2 vezes sobre o comportamento inadequado. Primeiro, esse motivo qual? O clube simplesmente não fala qual que foi a tal conduta inadequada. Porque esse tipo de coisa só é aceitável você tirar um torcedor de dentro do estádio, expulsar ele através de ação de segurança, caso ele tenha uma conduta realmente grave que destoe de condutas que a gente vê com frequência no estádio e que não geram necessariamente punição de expulsão. Então assim, ele jogou cerveja pro alto. Quantas e quantas vezes a gente não viu na Arena MRV pessoas jogando cerveja pro alto em gols, ou até pessoas que estão nos camarotes, é muito frequente, eu já vi, tem vídeo, várias pessoas já podem dar esse mesmo relato, de pessoas que jogam cerveja dos camarotes nos setores inferiores. Será que essas pessoas foram expulsas? Eu tenho certeza que não, pelo menos não na totalidade. Pode até já ter acontecido alguma vez, mas não foi uma regra aplicada como regra, né? Se aconteceu uma vez ou outra, foi exceção. Ele estava pulando e trombando em outras pessoas. Me parece também um motivo muito fútil para expulsar um torcedor daquela forma. Então, infelizmente,
nesse primeiro posicionamento, o Atlético estava assumindo como verdade um dos lados da história, uma das narrativas. A narrativa de que ele estava incomodando e que teve uma conduta inadequada mesmo e tá certo, bota para fora. E aí, eu já teria que vir nesse vídeo aqui num tom de, gente, vocês estão esquecendo o clube que vocês estão lidando, né? E aí eu falo vocês, todo mundo que se envolve numa história como essa, tá? Estamos falando de um clube que, como eu disse, tem uma trajetória extremamente popular. Um clube que sempre foi conhecido por qualquer pessoa que entende minimamente do riscado como o Clube do Povo de Minas Gerais. Um clube que já teve a maior média de público do Campeonato Brasileiro por 10 edições. 10 edições. E a torcida do Atlético, ou o perfil da torcida que alcançou essas marcas, que construiu a alcunha de A Massa, né, que sempre fez os estádios que o Atlético jogou terem essa fama de estádios difíceis para os adversários jogarem, de efetivos caldeirões, de estádios que todo adversário sofre. Estou falando pré-Arena MRV, que fique claro. O público que construiu essa fama não foi o público, com todo respeito a esse público, que frequenta hoje a cadeira cativa, tá? O público de Mineirão Antigo, de Independência, o público pré-Copa do Mundo, principalmente no Brasil, porque ali houve uma mudança clara no padrão de comportamento e de consumo nos estádios, os ingressos ficaram mais caros, enfim. Mas estamos falando de um clube que nasceu em 1908, a Copa do Mundo no Brasil foi em 2014. Então, assim, já haviam mais de 100 anos aí na história do Atlético, de uma história popular, de uma história de um clube do povo, de um clube que trata de fato o preto, o branco, o pobre, o rico, de uma mesma forma, pelo menos na arquibancada, né? Quem já frequentou alguma vez geral de Mineirão Antigo sabe do que eu estou falando. Não existia absolutamente nenhuma distinção de classe, de cor, de pele, nem nada do tipo, como deve ser, no meu entendimento, no ambiente do estádio, né? Hoje em dia a gente sabe que é diferente, o público-alvo é outro, como eu já falei. Futebol virou entretenimento de gente que tem dinheiro. Porém, na hora que você tem um caso de algum torcedor ou de alguns que consegue ou conseguem furar essa bolha, furar essa parede invisível que existe simplesmente pela questão do preço, um morador de rua naturalmente não tem condição de pagar um sócio-torcedor ou de pagar um ingresso de R$ 100 ou de R$ 80, que seja de R$ 40, não tem condição, então ele, por condição, não vai poder frequentar um jogo do Atlético. Isso é natural. Talvez no Mineirão Antigo, na época que a gente já chegou a ter geral por 50 centavos, por exemplo. Então, esse público poderia estar no jogo por isso. Mas, se você tem algum caso que algum torcedor ou alguns torcedores conseguem furar essa bolha, ou seja, alguém que ganhou um ingresso, alguém que foi ao estádio através de uma campanha social, de um sorteio, essa pessoa tem que ser tratada com dignidade, com o mesmo tratamento rigorosamente todos os outros no estádio. Do mais milionário, dono de 3 camarotes, 15 cadeiras cativas, ao mais humilde que está dentro do estádio. Porque isso não é uma premissa da Arena MRV, isso não é uma coisa que é básica, uma coisa de direitos humanos, é também, obviamente, mas isso é o mínimo de diálogo com a história centenária do Clube Atlético Mineiro. O Clube Atlético Mineiro, como história, como camisa, como instituição, é muito maior do que qualquer pessoa, do que qualquer modelo de pensamento, do que qualquer preço de ingresso que seja imposto hoje em dia, do que qualquer regra, norma ou padrão de consumo que existe hoje em dia. Não existiria o Atlético do Ronaldinho, campeão da Libertadores, se não existisse o Atlético do Reinaldo. Então, a história de um clube centenário, ela é construída como uma bola de neve. Você não pode simplesmente pegar uma história centenária, ignorar e jogar no lixo e construir agora um clube que tem todas as ações claramente pensadas para a elite. Da elite para a elite. Não pode. Isso é assim... E quando eu falo que é um dever de todos nós preservar a identidade popular do Atlético, eu falo que é por episódios como esse. Porque, sinceramente, se não tem pessoas, e aí pessoas da imprensa como eu, pessoas da torcida nas redes sociais, pessoas para levantarem essa bola, para levantarem a mão e falarem, olha, isso aí que vocês estão fazendo com o torcedor do Atlético não dialoga nem um pouco com a história do clube que vocês gerem. Se não existem essas pessoas, numa boa,
eu acho que não existiria, por exemplo, a nota que o Atlético vem a público e corrige o absurdo da primeira nota, que era simplesmente admitindo mesmo que, olha, botamos pra fora e tinha que botar mesmo, porque ele tava fazendo um comportamento inadequado, não sei qual, mas estava, incomodou outras pessoas, e é isso aí, sinto muito, não é o lugar dele estar ali, né? E eu seria obrigado a lembrar que nesse mesmo estádio, semanas ou meses antes, um filho de um diretor de comunicação, que agora é ex-diretor de comunicação, agora o novo diretor de comunicação do Atlético, anunciado hoje, inclusive, é o Diogo Cocho, mas o filho do ex-diretor de comunicação foi até dentro do campo, ganhou presente de jogador do clube. Então é impossível dissociar esses elementos. É impossível ignorar que meses atrás, ou semanas atrás, o filho de um diretor foi até dentro do campo e quando o morador de rua estava na arquibancada, ele foi posto para fora por dois seguranças. Estamos falando do mesmo clube. Então, assim, é um dever de todos nós fiscalizar para que os donos do Atlético e os setores do Atlético saibam, no mínimo, respeitar a história popular que esse clube tem. Se hoje o público-alvo é outro, se o valor do sócio não é condizente com o público que era de Antigo Mineirão, beleza, é compreensível, é uma questão de mercado, virou um negócio realmente, como eu já falei algumas vezes nesse vídeo, pra gente que tem mais dinheiro, faz o futebol funcionar, virou um negócio que para você ser competitivo você tem que ter muito dinheiro, realmente a gente entende tudo isso. O que move o futebol é dinheiro, como é o que move todos os outros mercados, né? Então seria realmente uma utopia a gente imaginar um futebol que conservasse toda a característica popular que sempre teve, especialmente pré-Copa de 2014, e ainda assim a gente tivesse o time forte que a gente tem, e a arena moderna que a gente tem, e por aí vai. Então eu entendo essa mudança de postura, mas o torcedor do Atlético pobre, o torcedor do Atlético que hoje não consegue frequentar a Arena MRV, pelo menos não com frequência, deve ser respeitado e tratado com uma mínima decência, que é o que o clube sempre prega quando convém. Para falar de massa, para falar que o preto e o branco são tratados iguais, tem que ver na prática. Eu não sei se não tivesse esse burburinho todo que muitas pessoas criaram, se esse posicionamento novo teria existido. Mas já que existiu, graças a Deus, vamos ler, porque foi um posicionamento bem melhor, bem mais condizente com o que a gente espera de um clube como o Atlético. Vamos lá. Deixa eu virar aqui que a letra tá miúda. Sobre a ação da equipe de segurança da Arena MRV, que retirou um torcedor do estádio no último jogo, o Atlético reconhece o erro, pois as narrativas eram diversas e as imagens inconclusivas, e por isso pede desculpas pelo ocorrido. Não apenas ao próprio torcedor, em questão, né, no caso, o Reginaldo, mas para toda a massa atleticana. É dever do clube zelar para que a Arena MRV seja sempre um espaço democrático, afinal, o Galo é e sempre será um clube de todos. Por meio do Instituto Galo, o Atlético informa que buscará dar acolhimento social para o torcedor em questão, que se trata de pessoa em situação de rua. Essa ação, junto ao torcedor, terá a participação de um assistente social e um psicólogo, para que possamos conhecer as suas necessidades e buscar ajudá-lo da melhor maneira. O torcedor será convidado para o próximo jogo do Galo na Arena MRV, dia 17 de agosto, contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. O Galo e a Arena MRV não medem esforços para melhorar seu atendimento ao torcedor e garantir sempre a segurança de todos. Outra coisa, né? Um posicionamento decente, um posicionamento tratando a questão como ela deve ser tratada. Olha, erramos simplesmente porque admitimos que foi correto botar um torcedor para fora simplesmente com base em algumas outras pessoas apontando o dedo e falando, eu quero esse cara fora dali. Peraí, né? Peraí, tem regra de comportamento no espaço. Então, assim, eu vou tirar com base em qual argumento? O que ele está fazendo? Fez isso, beleza. Se ele fez isso, eu tiro todo mundo que faz isso também, independentemente de setor, de roupa, de cor de pele? Tiro, beleza, então tem que tirar mesmo. Então tem que tirar. Eu sou a favor, por exemplo, de tirar do estádio todo mundo que briga contra o torcedor. Ah, eu detesto o Alan Franco. Ah, eu amo o Alan Franco. Vão sair na porrada. Pra mim que tirem os dois. E a gente sabe que isso acontece com alguma frequência. As pessoas têm que aprender a conviver em sociedade. O que não pode é você usar uma regra para uma pessoa que está numa situação que, infelizmente, ela não pode nem se defender, né? Se ficasse como verdade a história de que ele de fato importunou as pessoas e foi expulso por isso e bem expulso do estádio, vocês acham que é uma pessoa na situação que está, que tem condição de vir a público e com discernimento da situação explicar e dar a versão dela? Olha, eu não incomodei ninguém, eu não encostei ninguém. Então é muito fácil se acusar uma pessoa numa situação dessa porque você não tem um contraponto, né? Então, assim, que bom que houve a nova
a nova postura do Atlético através dessa nota. É só um pedido, realmente, para todo mundo que ainda quer, como eu quero, conservar a identidade popular do Clube Atlético Mineiro, que é muito maior do que qualquer CNPJ ou qualquer CPF ou qualquer postura ou qualquer dirigente, muito maior e vai sempre ser. A história do Atlético é maior do que tudo e todos e ela deve ser preservada. Então, quem concorda comigo, que fique vigilante, que nos jogos, na arena, fique atento a esse tipo de coisa. Se notar algum tipo de injustiça, de discriminação, de preconceito, que registre, que levante a mão, que procure o clube, que procure a imprensa quando necessário, porque o Atlético é de todo mundo. Sempre foi e a gente espera que sempre seja. Eu sigo tendo um orgulho gigantesco de colocar uma camisa do Atlético e sair na rua, e não é pelo atacante do meu time. O orgulho que eu sinto de vestir a camisa do Atlético e sair na rua é pela história do clube. E eu sou muito mais atleticano pelo que eu vi a torcida do Atlético fazer do que pelo que eu vi jogadores fazerem. E olha que o atleticano da minha geração viu o título todos, basicamente, com exceção do Mundial de Clubes todos, né? Eu vi Brasileiro, vi Libertadores, vi Copa do Brasil, vi Recopa, vi tudo. E ainda assim, o orgulho que eu tenho de vestir a camisa do Atlético e sair na rua é muito mais pelo que o clube, pelo que a entidade representa, historicamente, do que pelas bolas na rede que eu vi e comemorei tanto. Então, respeitem a história popular do Clube Atlético Mineiro, porque caso contrário, tem gente para fiscalizar, tem gente para cobrar e tem gente para lembrar aquela parcela que esquece de onde esse clube veio. Independentemente de para onde ele está indo, a gente não pode tirar da balança o fator de onde ele veio, a origem do clube, a história centenária e linda do clube. Que bom que o clube percebeu o erro, corrigiu a tempo e tomara que de fato achem o Reginaldo, deem uma assistência decente para ele, né, levem o torcedor no estádio e deem a ele um tratamento justo depois dessa situação humilhante que ele teve que passar, porque é humilhante ser retirado do estádio, né, ainda mais considerando a hipótese, que é a hipótese que existem as duas narrativas de ele não ter feito nada. Então, assim, que o clube corrija esse erro, que ainda não foi corrigido 100%, porque o dano a ele ainda não foi corrigido, né, ainda não foi recuperado, e que novos episódios assim não aconteçam, né? E se for para aplicar regras, que apliquem para todos. Não pode tacar cerveja, então é todo mundo. O mais endinheirado que tiver lá no camarote tacou cerveja para baixo vai ter que ser expulso do estádio também. É básico. A regra é a mesma para todo mundo. Isso é uma premissa de uma sociedade que funciona, né? Obrigado a todo mundo que me acompanhou até o final desse vídeo. Perdão ter saído um pouco do foco de futebol. Eu sei que a gente está nas vésperas de um clássico. Amanhã cedinho, às 6 da manhã, tem o Como os Caras Vêm do Clássico. Gravei com Samuel Venâncio um papo muito legal sobre o Cruzeiro, nosso rival e adversário deste sábado. E, enfim, viva o Clube Atlético Mineiro. Vou até deixar aqui o recado dos meus patrocinadores que eu esqueci, porque eu realmente estava com isso quente na minha cabeça. Então, se você quiser dar uma moral para os parceiros do canal do Frossar, faça o seu cadastro na KTO, utilize o cupom FROSSAR para ganhar 20% de bônus no primeiro depósito. E a primeira aposta é sem risco, errou, o valor volta como bônus para uma nova tentativa. Consulte o regulamento para entender direitinho como funciona, só para maiores de 18 anos e aposte com responsabilidade. Beleza? Recado também da Confiax. Se você está pensando em um consórcio, que é uma ótima alternativa para você tirar do papel o sonho da casa própria, do seu carro ou de um veículo pesado, de um caminhão, por exemplo, a Confiax está com a campanha Acelera Consórcio só para esse mês de agosto, consórcio que você vai pagar apenas 50% da mensalidade até ser contemplado. É isso mesmo, você só paga metade da mensalidade até a contemplação. Então faça aí o contato com o pessoal da Confiax, o QR Code está na sua tela, consórcio sem juros, sem entrada, sem burocracia, você vai ser muito bem atendido, quem sabe vai dar um passo importante para realizar o seu sonho, beleza? Muito obrigado a você que me acompanhou até o final desse vídeo. Recados de sempre, deixa o like se puder, mande esse conteúdo para os amigos se achar relevante, se inscreva no canal se não for inscrito, se inscreva também no canal de cortes, tá aqui na descrição. Hoje tem Falazada às 23 horas, vamos resenhar bastante de Galo a partir das 11 da noite até a hora que meu sono permitir, e amanhã estaremos no Mineirão, claro, para cobrir Atlético e Cruzeiro. Cruzeiro e Atlético, nesse caso, o rival é mandante. Domingo estamos indo para a Argentina e segue a vida. Grande abraço, obrigado e até o próximo vídeo.